Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos." Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a igreja celebra a solenidade de Pentecostes no dia de hoje. Pentecostes foi onde nasceu a igreja. O que seria, penso aqui, e você poderia pensar aí também, refletindo em sua casa, o que seria de nós como igreja sem o Espírito Santo? Se não tivesse sido soprado o Espírito Santo, o que seria de nós? Estaríamos sempre naquela situação dos apóstolos, fechados, com medo, cabisbaixo, desanimados, depressivos, com um complexo de inferioridade. Estaremos, literalmente falando, lá para baixo, sem esperança, sem perspectiva de vida, sem a salvação, sem possibilidade de fazer a vontade de Deus, porque só podemos fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos move, é quem nos faz guardar a palavra de Deus. Então, o que seria da igreja? O que seria de nós? O que seria da nossa vida se não fosse a presença do Espírito Santo? Vejamos, amados irmãos, que quando Jesus soprou o Espírito Santo em Pentecostes, aconteceu uma verdadeira transformação na vida dos apóstolos, dos discípulos. Pareciam outras pessoas, pareciam o Pedro antes de Pentecostes, o Pedro antes, o Pedro depois. Dá para a gente ver a diferença. O Pedro antes de Pentecostes, fechado, com medo, traiu a Jesus 3 vezes. Os apóstolos todos se dispersaram quando Jesus foi entregue para ser crucificado. Os apóstolos, todos os apóstolos e discípulos, todos se dispersaram e ninguém ousava dizer que acompanhava Jesus, que caminhava com Jesus, porque consequentemente seriam mortos. O medo, o desânimo. Vejamos os discípulos de Emaús, já estavam voltando. Parecia que toda aquela esperança foi por água abaixo. E eles estavam voltando.
tenham desistido já do caminho de Deus. E vejamos, amados irmãos, que depois de Pentecostes, os apóstolos, Pedro, passou a pregar o Evangelho, a anunciar, com desejo do martírio. Não só eles saíram com coragem de anunciar o Evangelho, de anunciar Cristo dentro daquele contexto tão perigoso, cercado pelo Império Romano de todos os lados. E não só eles tiveram a coragem de sair, como eles estavam firmes na decisão de dar a vida por Jesus Cristo. Veja o que o Espírito Santo faz na vida de um cristão. Não só dá coragem de anunciar a verdade, não só dá a coragem de sair e anunciar, de denunciar o mal, mas dá a coragem de dar a vida. O Espírito Santo nos dá a coragem de dar a vida pelo Evangelho. Como foi possível Pedro ser pregado de cabeça para baixo numa cruz? Como é possível as pessoas se alegrarem, os apóstolos se alegrarem no sofrimento, se alegrarem ao saber que iriam ser mortos, Como é possível se alegrar no martírio, em uma das piores espécies de morte? Morrer numa cruz é uma morte cruel. Como é possível se alegrar e desejar o martírio? O Espírito Santo não só abriu as portas do cenário, ele nos deu a coragem de anunciar e dar a vida. E vejamos que todos os apóstolos foram martirizados, claro, com exceção de São João Evangelista. Ele não foi martirizado, mas ainda colocaram ele dentro de uma panela de óleo fervendo. Não foi morto no martírio porque o próprio Deus não o permitiu, mas que estava no mesmo caminho do martírio e que estava com a coragem, estava transbordando do Espírito Santo, da coragem de não só anunciar, de não só sair, mas de dar a vida pelo Evangelho. Veja o que o Espírito Santo faz na nossa vida. O que é o Pentecostes? Se o Pentecostes, amados irmãos, ainda ao fazermos a experiência de Pentecostes, todos nós fomos batizados e temos o Espírito Santo, fomos confirmados no crisma para sermos soldados de Cristo, confirmados no Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, e que ainda estamos à margem da evangelização, que algo está errado. Nós não fizemos a experiência de Pentecostes. Pentecostes nos dá a coragem de anunciar o Evangelho e, consequentemente, dar a vida. Claro, amados irmãos, que desejamos verdadeiramente que o Espírito Santo tome de conta da nossa vida, que somos vacilantes na fé. Que possamos sempre estar ali na intimidade com o Espírito Santo, tudo que formos fazer,
ou deixarmos de fazer, ou tomar nossas decisões, nossos pensamentos, nossos atos, que esteja a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que verdadeiramente possamos ter forças para tomar decisões responsáveis na nossa vida, fazer o bem, promover o bem comum na sociedade, anunciar o amor de Jesus Cristo e chegarmos à salvação. Isso é necessário, amados irmãos, através do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo na nossa vida, sem a experiência de Pentecostes na nossa vida, nós não iremos superar as dificuldades. Nós não iremos ter uma estabilidade emocional. Iremos nos abalar diante dos acontecimentos do mundo, de perdas de um ente querido, de experiências cruciais na nossa vida, que está no caminho da nossa vida. Isso nós iremos estar isentos dos sofrimentos da cruz no nosso dia a dia quando nós morrermos. Enquanto vida, iremos ter no nosso caminho esses problemas cruciais, contratempos, acontecimentos que podem abalar o nosso ser, a nossa vida. Que a experiência de Pentecostes possa realmente tomar de conta da nossa vida, ao passo de termos a coragem de anunciar o Evangelho e, por consequência, darmos a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele próprio disse: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E só somos capazes de continuarmos firmes na experiência, na intimidade com o Espírito Santo, na experiência de Pentecostes. Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E não passam palavras que